Olá, meu nome é Jaqueline e eu venho, através dos meus vídeos, compartilhar um pouco das minhas reflexões. E hoje a minha reflexão são sobre as escolhas que fazemos ao longo da vida e o quanto cada uma delas pode gerar grandes frustrações ou realizações. O problema não é o que a gente escolhe, é o resultado do que a gente escolhe, atrás das consequências, né? E é difícil lidar com elas, né? Seja assim, o lado bom e o lado ruim de tudo isso, né? Então, um dia você escolhe que você vai ter uma casa e de repente em volta daquela casa se constroem grandes prédios e aí é difícil você conviver com aquela sombra que aqueles prédios trouxeram, porque não é nem só no seu planejamento e de repente no planejamento urbano daquele lugar, não estava liberado aquele dali. É uma coisa simples, né? Mas que tem um grande impacto na sua vida. Por quê? Porque você não almejava, de repente, ter sua casa mofando. E assim, vamos dizer que funciona conosco. Porque você tem o poder da escolha. Sim, todos nós temos. Só que em alguns momentos nós somos empurrados para essas escolhas. Nós somos empurrados de alguma forma, como por exemplo, que escolha tem uma criança? Ela pode escolher onde ela vive? Ela tem o poder de escolher o que ela come? Ou vamos exemplificar melhor. De repente você vai no mercado. E aí você quer comer alguma coisa. Vamos supor uma batata. E aí você chega lá, só tem um tipo de batata, mas você queria outro. Ao invés da batata inglesa, só tem a batata doce. E aí você precisa daquele nutriente. Aí você vai fazer o quê? Se as duas batatas tiverem o mesmo nutriente, porém o seu paladar se adequa mais a outra batata. Então você acaba comendo aquela que tem no mercado. Às vezes as nossas escolhas funcionam assim, como alguém que está dentro do mercado. E aí você olha para aquelas prateleiras e você só tem aquela escolha. Ou seja, você não escolheu, você foi escolhida. As escolhas geram as nossas frustrações. Também as nossas realizações, né? Existem aquelas coisas assim que você quer que o outro... acho que um dos problemas da vida é a gente querer muito que o outro viva conforme aquilo que a gente planeja para ele. Só que não funciona assim. E aí quando o outro escolhe seguir um caminho diferente daquilo que nós pensamos que seria melhor para ele, aí vem uma outra frustração. Então cabe a nós nos recolhermos e entendermos que o que é melhor para um nem sempre é melhor para o outro. Eu posso escolher uma coisa e lá na frente não saber o que fazer com aquilo. Então, escolher é difícil. E para aqueles que falam, então, vou fazer o seguinte, eu não vou escolher. Saiba que você vai ser escolhido. De alguma forma, se você ficar sentado num banco e ficar esperando a sua vida passar, ela vai passar. E as consequências também vêm, elas vêm para cobrar. Quando a gente pensa em escolha, a gente só pensa assim nas coisas ruins que podem acontecer. Também pode acontecer grandes coisas, coisas muito boas. O que nos resta muitas vezes é aceitar que a vida é um processo. E o processo que é difícil. É difícil você entender que para você ser melhor, você vai ter que passar por coisas muito difíceis. O processo ele transforma cada um de nós. Porém, você vai passando, por exemplo, quando a gente vai ter um filho, eu sou mãe, então eu sei disso. O trabalho de parto, meu Deus, quem acha a maternidade linda não passou pelo trabalho de parto, nem pela dor que é amamentar. Gente, é terrível. É lindo você ver uma mulher amamentando. Eu amamentei minhas filhas e aquele contato olho a olho, ele é maravilhoso. Só que até chegar no ponto em que amamentar não era dolorido, eu sofri muito. Foram muitas dores. O peito machucou, eu chorei, doeu. Depois chegou aquela parte onde amamentar dava prazer, mas primeiro era só dor. O trabalho de parto é só dor. Quando o filho nasce, é uma realização muito grande. Mas até o filho nascer, você vai sofrer. Essa é a transformação da vida. Esse é o processo.
E sabe para que serve o processo? Para no final tudo ter o seu valor. Porque você sabe o que você passou para ter o que você tem. E quando eu digo ter o que você tem, não se associe só com bens financeiros. Se associe com a paz de espírito. Aquilo que você tem de melhor em si. Não é aquilo que você adquiriu. A gente tem que parar de pensar em ter e começar a pensar em ser. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma moto, eu quero... E aquela hora que você para e fala, eu quero ser melhor. Eu quero fazer grandes coisas por mim e pelos outros. Eu quero aprender a honrar minhas escolhas. Eu quero aprender a conseguir ser eu sem medo do julgamento dos outros. É difícil e eu falo, eu ainda estou na jornada e estou no caminho. Talvez eu morra tentando, porque ser você exige aceitar que o outro não aceite você. E isso vem aquela coisa chamada rejeição. Lidar com a rejeição dói, machuca e é difícil. Então é onde a gente acaba anulando o nosso ser para ser o que o outro quer que nós sejamos, para agradar o outro. Então, eu espero que o que eu trouxe hoje de reflexão ajude a quem vai ouvir de alguma forma. E um beijo e um bom dia para você.